Olá, pessoal, mais um podcast Conversa com Deise. Uma convidada também muito especial. Todos os nossos convidados, na realidade, são mais que especiais. E hoje a nossa convidada é a Jaiane Silva. Ela tem 16 anos e é interessante como eu cheguei até a Jaiane, que nós temos uma biblioteca municipal lá em Paraíba do Sul, no Centro Cultural. E eu conversando lá com o pessoal da equipe, né, que coordena lá o projeto da biblioteca, perguntei, e aí, Nívia, tem muitas pessoas que vêm até a biblioteca, pegam o livro, vêm pessoalmente. Falou, Deise, as pessoas gostam de ler aqui na biblioteca, mas tem muitas pessoas que fazem o empréstimo do livro, levam e depois devolvem. Inclusive, a gente tem uma jovem que, salvo engano, aí já pegou mais de 30 livros aqui na biblioteca. Aí eu perguntei, olha, eu quero conhecer essa jovem, né, que tem esse hábito pela leitura, que é muito importante, que é a Jaiane, que está aqui, né, participando hoje da nossa conversa, do nosso bate-papo. Primeiramente, Jaiane, muito obrigada por você estar aqui conosco, ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda, tá, Jaiane? Tudo bem? Sim. Jaiane é um pouquinho tímida, eu já falei com ela, vai ficar tranquila, que a gente vai aprendendo cada dia um pouquinho, né, pessoal? Então, a Jaiane é moradora do bairro Eldorado, tem paixão por leitura. Parabéns, quero parabenizá-la, que é tão difícil hoje a gente ver uma jovem, né, com esse hábito da leitura, ainda mais num momento tão tecnológico, que tudo, né, é celular. Verdade. E acaba ninguém se interessando pelo livro físico. Eu sou de uma geração que eu gosto de papel. Eu gosto, Jaiane, de pegar e sentir, passar a página. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com essa questão da tecnologia. Mas eu acho você uma jovem com 16 anos ter esse hábito de leitura muito importante. Então, eu lembro-me bem quando meus pais falavam, minha mãe, quem lê muito escreve bem, tem um bom vocabulário, né? Um vocabulário rico. Então, mais uma vez, parabéns, tá? E me conta como é que surgiu essa história, esse gosto pela leitura. Começou com a minha mãe. A minha mãe, ela é leitora e antes de fazer eu e minha irmã dormir, ela costumava contar histórias pra gente. Então, ela comprava livros, ela ficava até empolgada com os livros que ela comprava, contava pra gente e depois a gente ia dormir. O meu pai também era caminhoneiro, então ele costumava contar muitas coisas pra gente. Eu comecei comecei a ler a partir dos 6 anos. A minha irmã começou a ler a partir dos 4. Olha só. Porque como ela estava inserida num ambiente que todo mundo lia, todo mundo contava a história, ela acabou aprendendo a ler como um que o pouco mais ambiente cedo. transforma, as pessoas acabam se espelhando, né? Sim. Nas atitudes da quem está ali num contexto, né? Uhum. E aí, na escola, tinha um projeto de leitura com uma professora Tânia, tinha aula de leitura específica, e aí ela sentava, contava a história pra gente, e depois ela dava atividades relacionadas ao livro que a gente tinha lido. Na Caridade também, onde eu fiquei, tinha um projeto de leitura, um outro projeto com uma outra Tânia, Tânia Crivello e a Fátima Leite, que era fonoaudióloga e a outra psicóloga. Né? Sim, e aí a gente pegava um livro por semana e depois entregava o livro, conversava sobre e fazia um desenho. Uhum. E aí nesse projeto eu cheguei a ler em torno de 60 livros infantis. E o ambiente da Caridade também era um ambiente muito propício, porque nós fazíamos várias atividades lá. A gente fazia judô, aula de dança, tinha aula de música, só que a gente também tinha um momento de estudar. E nem sempre tem atividade da escola, então quando a gente chegava na sala de aula, às vezes não tinha nada, então a tia disponibilizava os livros para a gente ler e eu sempre pegava um livro. Então, tanto dentro da minha casa quanto na escola, eu tinha aí essa oportunidade de ler. E aí, por causa disso, eles me colocaram para fazer um trabalho voluntário lá. Na Caridade. Sim, onde eu fiquei responsável pela biblioteca. Eu tinha em torno de 12 anos. Hoje você está com 16, né? Sim. E aí eu continuei lendo, hoje eu não estou mais na Caridade, mas eu continuei lendo, continuei com o hábito, e por causa disso eu ganhei como maior leitora da cidade esse ano, e aí eu fui para a Bienal junto com o Pacto pela Juventude. É que nós, inclusive, nós fomos juntas, né? Na Sim. mesma van, que foi um passeio, assim, fantástico, adorei. Eu falei que na próxima eu quero estar junto com vocês também. E na sua casa, então, a sua mãe já tem esse hábito, sua irmã também. Sim. Então, sempre foi estimulado isso, né? Na escola, na própria Caridade, que você
Disse que ficou lá por 8 anos, né? Sim. E você tem, assim, algum autor preferido? Você tem... Ou você é eclética, né? No caso da leitura, e gostos variados, você... Ou tem um autor predileto? Bom, eu leio Ou de depende do tudo. momento? Eu leio de tudo, principalmente porque na internet, por mais que não tenham tantos jovens que gostem de livros físicos, no TikTok tá bombando muito esse negócio de livros, da Bienal, então, querendo ou não, é importante eu conhecer todos os gêneros. Mas eu costumo ler mais livros de autoajuda. O meu livro favorito não é de autoajuda, mas é um livro que fala muito sobre a sociedade. É de José Saramago. O nome é Ensaio sobre a Cegueira, onde fala que pessoas estavam vivendo normalmente, só que teve um dia em que um homem estava dirigindo e, do nada, ele ficou cego. Só que não era qualquer cegueira, era uma cegueira branca. E aí veio um homem para ajudar ele, só que esse homem pegou essa cegueira também. E aí várias pessoas estavam sendo contaminadas com essa cegueira. Nisso o governo resolveu pegar essas pessoas, mandá-las para um manicômio. E aí nesse manicômio elas tinham que basicamente aprender a viver novamente, porque elas enxergavam num dia, no outro elas ficavam cegas. E quem tentasse sair desse manicômio era morto. E então, tipo assim, fala várias cenas assim ruins, porque querendo ou não, as pessoas não sabiam onde faziam as necessidades e tudo mais. E fala muito sobre a ignorância do homem, a questão de como o homem pode voltar à forma animal. Olha, eu quero, a gente falou antes, né? Eu quero ler esse livro que você acabou de falar aí, né? Me indicar esse livro. E você, normalmente, os livros você compra, ou você pega na biblioteca, ou troca com uma amiga? Como é que, normalmente, assim, porque livro é caro ainda, né? Sim. Infelizmente, ainda é muito caro. Então, a maioria dos livros que eu li, desses 35 eu peguei na biblioteca municipal. Alguns o meu pai me deu de presente e outros eu pego emprestado e empresto também os meus livros. Então, assim, o interessante é isso, é movimentar, né? Sim, não tem então porquê. é tudo muito compartilhado. Sim, exatamente. Isso é muito importante. Como eu falei, os livros ainda, né, poucas pessoas têm a condição financeira de adquirir um livro. Sim. Na própria Bienal que nós fomos, né, tinham livros assim com preço bem acessíveis, mas livros caríssimos. Uhum. Eu fiquei até surpresa com o preço, com o valor de alguns livros lá bem caros. Então, a gente sabe o quanto está difícil, né? Quanto é difícil. E você está estudando ainda, né? Fazendo ensino médio lá nos Miratorres. E você já pensou em algo assim para faculdade, já algum curso que você se identifica? Bom, eu pretendo fazer faculdade de psicologia. No momento, eu vou fazer o PISM em dezembro e pretendo fazer o Enem ano que vem. Isso, não deixa de fazer não, porque com certeza você vai passar e aí vai realizar o seu sonho. E a leitura, você acha que assim contribui, mudou a sua vida? Acredito que sim, porque como você disse no começo, quem lê fala bem e escreve bem. Então, para você fazer uma prova, você precisa ter conhecimento, você precisa interpretar questões. Com os livros, eu consigo fazer isso com muita facilidade, tanto escrever, quanto falar, quanto fazer qualquer expressar, tipo de coisa. Né? Exatamente. Hoje Então, acredito que isso é muito importante. E você, dentro da sua sala, por exemplo, da sua sala de aula, você tem alguma coisa voltada para os jovens? Consegue fazer algum trabalho, nem que seja pequeno, ali com as suas amigas, na roda de escola, com relação à leitura? Eu acho que Você sente ainda a dificuldade dessa geração com o hábito realmente da leitura, do livro físico? O que você sente assim no seu ambiente, assim, de escola? Eu acho que a juventude, ela tem um problema muito grande com a leitura, até porque, no meu caso, eu tive exemplo dos meus pais, eu tive pessoas que me incentivaram. Como é importante o exemplo, né? Exatamente. Então, assim, nas escolas, muitas das vezes tem um trabalho, mas dentro de casa os pais não incentivam as crianças a lerem, a fazer uma atividade ou algo do tipo. Então, quando isso é cultivado desde pequeno, quando você cresce, isso é muito mais fácil. Agora, quando não é muito mais complicado para você fazer um adolescente pegar um livro e ler. Como eu disse, no TikTok está bombando muito essa questão do livro, então acho que a internet tem ajudado, de certa forma,
para quem acompanha conteúdos de leitura. Mas vamos pensar para as pessoas que não acompanham. Aí complica um pouco mais, porque às vezes as professoras recomendam um livro para os adolescentes lerem. Exatamente. E as pessoas têm dificuldade em pegar nesses livros. Só que isso deveria ser uma coisa mais natural para os adolescentes, até porque isso é uma coisa importante na escola. Nós devemos ler livros para a gente aprender mais, né? E é isso. A maior influência, eu acredito que tem que vir de casa. Verdade, sempre, né? E você, assim, para os jovens hoje que não têm esse hábito da leitura e que está muito essa geração de internet, de tecnologia, qual o conselho, assim, que você daria para eles para realmente ter essa cultura de ler, ou uma dica, não sei qual é o caminho, através da tecnologia, acessar um livro, e-book, né? Também. Então, o que você diria para esse jovem hoje? Eu acredito que... E a diferença que a leitura, você acabou de falar, que fez e faz na sua vida, né, dentro da sua casa. Então, independente de condição financeira, a leitura nos traz um conhecimento muito grande, e o conhecimento ninguém tira da gente, né? Sim. O primeiro conselho que eu dou é pegar um livro que você gosta. Não precisa ser necessariamente um livro que as pessoas recomendaram, até porque se você está querendo criar um hábito, tem que ser com algo que você gosta. Se for prazer, algo chato, né? Exatamente. Se for algo chato, você vai desistir. Segundo conselho é questão de páginas, porque tem gente que pega um livro de 300 páginas, quer terminar de ler ele em um dia, sendo que um livro pequeno a pessoa não consegue ler. Isso também faz a gente desistir, dá preguiça, eu entendo realmente. Então, acredito que pegar um livro que não seja tão grande não é tão ruim, não é vergonhoso, porque às vezes dá vergonha de começar com um livro mais fininho, uma história mais curta, né? E assim vai aumentando gradativamente. E estipular um tempo, porque às vezes tem pessoas que dão desculpa de que não tem tempo para ler um livro e tudo mais, mas às vezes tem 6 horas para ficar no Instagram. Não estou falando que não devem mexer na internet ou algo do tipo, mas saber... A gente precisa dosar, né? Exatamente. Saber estipular um tempo certinho, vamos supor. Eu fico 6 horas no Instagram. Posso separar 3 dessas horas para ler, 3 dessas horas para mexer no Instagram. Não deixei de fazer nada, mas acrescentei mais uma tarefa que vai me ajudar futuramente. Às vezes, 15 minutinhos, 30 minutos lendo, eu acho que já é bom para começar, para depois ir aumentando as páginas. E você tem um hábito de ler todos os dias? Sim, no meu caso eu leio a Bíblia todos os dias de manhã. Agora outros livros... Você lê assim, alguns versículos, ou eu já falo, não vou ler aquele capítulo? Eu leio por capítulos. Por capítulos. Sim. E aí eu leio todos os dias de manhã, aí meio que faço um resumo, faço meu devocional. Então isso eu não abro mão, sempre leio. E os outros livros, eu geralmente separo um tempo específico para eles. Vamos supor, eu quero ler um livro de 300 páginas. Antes, eu fazia todas as minhas atividades no dia anterior. Vamos supor, na pandemia, fazia as minhas atividades no dia anterior. Eu preciso arrumar casa, eu preciso fazer as atividades da apostila. Sim, fazia tudo isso, deixava tudo programado. No dia seguinte, eu acordava cedo e eu ficava 11 horas do meu dia lendo. Mas isso é porque eu tenho costume. Então... 11 horas lendo? Sim. E aí, eu me programava para isso. Parabéns pela disciplina, né? Muito difícil uma jovem com 16 anos de idade ser tão disciplinada. Parabéns mesmo, e pode ter certeza que você vai longe, vai conquistar aí tudo que você deseja, que é uma jovem que eu acho que está, né, nos bons caminhos aí. Eu acho que você vai inspirar muitos outros jovens. Você é um exemplo, posso dizer, sem medo de errar, para muitos jovens, a sua história, a sua trajetória. A Jaiane é de um bairro carente, um bairro humilde, né, Jaiane? Mas de pessoas assim maravilhosas. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelo aquele bairro, que é um bairro novo, que a gente vai fazer grandes projetos, se Deus quiser, ano que vem, principalmente voltado para os jovens. E eu vou convidá-la aqui, que você participe, junto conosco lá, de um grande projeto, com algumas ideias também, dentro do bairro Eldorado. Tá bom, Jaiane? Então, essa aí você já está intimada a participar desse projeto. E vamos criar um projeto bacana de leitura. Vamos para a gente fazer. Ou se a gente tiver que montar a biblioteca lá dentro, nós vamos montar a biblioteca. Mas a gente precisa despertar esse interesse
na juventude. Nós fizemos um curso lá juntamente com o Senai, uma parceria de informática. E no dia do lançamento do curso eu estive lá, foram 20 vagas. Nós tivemos dificuldade de preencher as 20 vagas. Colocamos carro de som, batemos de porta em porta. Aí a secretária virou para mim e falou: Deise, nós não conseguimos fechar a turma. Olha que é um curso bom, né? Um curso do Senai, da Firjan, que aproximadamente custa aí de 400 a 500 reais. Aí eu falei com ela: não é possível, eu não vou aceitar que dentro do bairro Eldorado nós não consigamos preencher as 20 vagas. E que me despertou assim muito foi a questão que 90% eram mulheres, e mulheres com filhos. Então, elas iam para a sala de aula, as crianças ficavam no chão brincando ali, e acabaram concluindo, uma até deu um depoimento muito bacana, e nisso eu saio da escola e tinha uns jovens ali na praça. Eu perguntei: poxa, vocês estão deixando passar uma oportunidade de um curso bom, um curso de excelência? E eles falaram: não, para mim está tranquilo, eu estou satisfeito, enfim. Então, a gente precisa mudar isso, e a gente só vai conseguir se aproximar desse jovem através de um outro jovem, de vocês. Sim. Como eu estava falando com o Thales. Jovem falando para jovem é diferente, né? Então, eu conto com a sua ajuda. Nós vamos conversar mais para frente. Semana que vem eu quero conversar com você para a gente pensar num projeto grande. Vamos pensar macro, vamos pensar para a gente fazer uma coisa bem interessante ali dentro do bairro Eldorado. Eu tenho certeza que você vai desenvolver um projeto muito bacana, tá? E mais uma vez, Josiane, parabéns. Eu estou assim, encantada com você, tá? Parabéns mesmo. E eu torço muito que, se depender de mim, você pode ter certeza que vai ter todo o apoio, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe você grandemente, tá? E parabéns pelo exemplo que você é, tá? Beijo, pessoal. Fica com Deus. Tudo de bom.